dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, agradem a ti. Minha rocha, meu socorro, a razão do meu louvor, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser. Ó Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, agradem a ti. Minha rocha, meu socorro, a razão do meu louvor, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser. Ó Senhor, Pastor Anderson. Hoje nós iremos começar olhando um trecho das Escrituras. Mas antes de eu compartilhar com você esse trecho, existem algumas coisas que são óbvias. Obrigado. Existem algumas coisas que são óbvias. Por exemplo, você consegue imaginar um carpinteiro? Tem algum carpinteiro aqui presente? Quem? Tem algum carpinteiro? Um carpinteiro? Nenhum carpinteiro nesse culto? Deve ter alguns curiosos. Mas o Ronaldo pode passar por carpinteiro e marceneiro, né? Ronaldo trabalhava com isso quando ele era criança no interior. E ele é bom mesmo. Você consegue imaginar um carpinteiro sem martelo? Não dá. Imagina. Você contrata um carpinteiro e para sua casa, não é? E tem as ferramentas básicas, claro que não é só o martelo. E você diz, ó, pode começar. E ele olha para você, mas cadê o martelo? É meio contraditório. Você consegue imaginar um pedreiro sem a colher? Não a colher que leva a boca. A colher que joga massa, não é? A colher que joga massa. Tem alguns construtores aí, pedreiros, tem alguns nesse culto, tem alguns. Olha, eu acho que estão se escondendo, viu, Adjalma? Para a gente não chamar para a obra, eu imagino, não é? Estão se escondendo. E existem características também que são peculiares de certas profissões. Por exemplo, quando você imagina um professor, o que você imagina? Uma pessoa, olha, dentre tantas coisas, podíamos dizer paciente.
né? Porque para ensinar tem que ter paciência. Vocês entenderam? Não entendi não, professora. Aí explica tudo de novo. Temos professores? Quantos professores temos nesse culto? Alguns professores. E a paciência tem que fazer parte, não é, do dia a dia. Então existem aquelas características e qualidades que são peculiares de certas atividades. E agora eu fico imaginando, eu pergunto a você, e quais são as características que devem acompanhar o cristão? Nós poderíamos dizer que todo médico precisa, todo professor deve ter. E quando nós olhamos para nós, cristãos, que um dia entregamos nossas vidas ao senhorio de Cristo, eu pergunto, todo cristão deve ter? É disso que eu quero conversar com você hoje à noite. Todo cristão deve ter reticências. E para isso, abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro. E nós vamos olhar o capítulo 2 desse livro. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2. E é importante nós ressaltarmos como o apóstolo Pedro termina o primeiro capítulo. Ele termina o primeiro capítulo desse livro. Entenda que a Bíblia, ela não foi dividida originalmente quando ela foi escrita, inspirada por Deus, em capítulos e versículos. Isso foi pessoas que fizeram para facilitar a busca, não é? Porque imagina, eu acho que seria mais ou menos assim, não é? Página tal, parágrafo tal, linha tal. Mas quando tem versões diferentes, fica difícil de fazer isso. E aí dividiu em capítulos e versículos para facilitar a busca. Mas quando nós lemos as Escrituras, nós temos que ler como um bloco e contextualizar. Quando o apóstolo Pedro termina o primeiro capítulo, ele fala que, na verdade, nossas vidas foram purificadas pela obediência à verdade. Nós fomos regenerados, ou seja, nós temos uma nova vida, e essa nova vida que nós passamos a ter foi resultado de uma semente que não se estraga, uma semente viva e eterna, é o Espírito de Deus morando em nós. E aí ele começa o capítulo 2 falando, versículo 1, livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Todo cristão deve ter, primeiramente, uma notória mudança, transformação. Já que o Espírito está ok, porque nós somos purificados, nós fomos regenerados, nós temos uma nova vida, e nada nos separará do amor de Deus. O Espírito está perfeito, porque quando nós entregamos as nossas vidas a Cristo, há uma religação, nós somos ligados a Deus espiritualmente. Já que o Espírito está ok, tem alguns detalhes que nós temos que cuidar, e isso é nossa parte. O apóstolo Pedro, ele fala desses detalhes. Ele começa a falar, livrem-se de toda maldade. Primeiramente ele começa com maldade, e são ações que nós vamos realizar. Nós não vamos esperar por Deus, Deus já fez a sua parte. Ele nos salvou, nos selou com o Santo Espírito da promessa. Nós fomos regenerados por uma semente que não perece. Nós temos tudo o que precisamos. O apóstolo Pedro fala exatamente disso num outro ponto. Tudo o que precisamos para a vida justa e pia aqui na terra. Mas e aí, nós vamos cruzar os braços? Nós vamos ficar olhando o barco andar? Não. Nós vamos nos livrar, primeiramente, de toda maldade. Tudo aquilo que não é bom. Sabe? Nós sabemos que existem coisas que não são boas. A gente sabe.
E quase sempre, ninguém precisa falar para você o que é bom ou o que não é. Você sabe o que é bom e o que não é. Você sabe que quando você está clicando, acessando a internet, mexendo no seu computador, quando aparecem imagens que não são edificantes, você sabe que aquilo não é bom para você. Aquilo não faz bem. Você sabe que tem alguns lugares que antes você andava, que não edifica, que não ajuda. Você sabe que tem algumas companhias que não são agradáveis, não são boas. Nós vamos nos livrar de tudo aquilo que é mal, de toda a maldade. Nós queremos viver uma vida diferente. Já que nós estamos em Cristo, então a mudança será notória. E por isso que ele coloca, livre-se de toda a maldade. De todo engano, olha, de todo engano, nós somos novas criaturas, novas pessoas. E se você tinha uma vida antiga, uma vida velha, suja, baseada no engano, quantas famílias, quantos homens não vivem uma vida dupla, com famílias diferentes? Uma família no canto, outra no outro. Quantas pessoas não pautam suas vidas no engano? E, inclusive, você passa por aí, esse aqui também é seu irmão, meu filho, olha, esse aqui também é seu irmão. Oh, que legal, que bom conhecer o meu irmão, E você não conviveu com aquilo. Uma vida pautada em cima do engano. Deixa o engano de lado. Agora você é diferente. A mudança será notória na sua vida. Você vai viver uma vida sincera. Uma vida honesta, sem enganar ninguém. Ele coloca também sem hipocrisia, ou seja, falsidade. Nós vamos nos livrar também da falsidade. Sejamos nós mesmos. É isso que Deus está dizendo. Não adianta nós colocarmos uma máscara e depois nós tiramos a máscara e colocamos uma outra máscara. Não, sejamos nós mesmos. Aquilo que nós somos aqui dentro, nós vamos ser lá fora. Aquilo que nós somos aqui, vamos ser nas nossas casas. Às vezes é tão complicado. E as crianças percebem isso. Crianças percebem isso. Às vezes o filho fala, eu queria que o papai fosse o mesmo que ele é na igreja, dentro de casa. Porque nós vivemos uma hipocrisia, uma falsidade. Sejamos nós mesmos, sem falsidade, sem hipocrisia, e que dentro dessa hipocrisia possamos dar amor à palmatória, não é? Quando nós erramos, por que não abrir os nossos corações e confessarmos os nossos erros? Por que inventar? Por que dizer que está tudo bem quando realmente não está bem? Por que omitir um pecado em vez de confessá-lo? Por que esconder uma falha em vez de dar amor à palmatória? Por que omitir em vez de pedir perdão? Às vezes é doloroso, mas eu vou dizer para você uma coisa, se nós fôssemos, presta atenção homens, se nós fôssemos mais sinceros, eu acho que nós evitaríamos alguns tropeços. Se você tivesse a coragem de toda vez que você cobiçasse uma outra mulher, ou que você tivesse sendo tentado, você chegasse com a sua esposa e disse, meu amor, eu pequei. Eu acho que você pecaria menos. Porque só em pensar que você vai ter que olhar para o seu cônjuge, para a sua esposa e confessar para ela que você viu pornografia ou que você está sendo tentado nessa questão amorosa, sexual, você pensaria duas vezes antes de fazer. Mas quando ela pergunta para você, está tudo bem? Os olhos estão bem? Ótimos, maravilhosos. Nós escondemos do outro, mas não de Deus. Livrem-se de toda inveja. É tão bom quando pessoas se alegram com o sucesso das outras. Não tem aquele irmão que quando você compartilha uma alegria, foi tão legal ontem, um irmão compartilhou comigo, eu perguntei, como é que você está? Que ele compartilhou dificuldade no trabalho, eu disse, vamos orar juntos. E aí quando eu vejo, eu lembro da pergunta que eu fiz e do que ele desabafou para mim. E eu peguei, sentei com ele, eu disse, vou dar umas dicas para você. E eu perguntei como é que estava, pastor, eu recebi uma bênção. O pessoal nem sabe do meu grupo dessa bênção. Conta para mim o que foi.
Puxa, pastor, estou conseguindo uma casa, agora eu vou ter minha casa. Eu disse, que legal! E nós nos alegramos juntos. Nós temos que nos alegrar com os nossos irmãos. Cuidado com o sentimento de inveja do sucesso alheio. Inveja quando a pessoa vai bem. Quando você tem aquela amiga, não é? Está todo mundo no mesmo barco, encalhado. Aí quando a amiga arruma alguém, aí compartilha com você alegre, eu vou casar, amiga. Aí você, ai, por que não foi eu, Senhor? Porque ela, né? Ela falta tanto culto, Senhor, não acredito. Sou tão fiel, se alegre. Uma menos para competir com você. Veja dessa forma. Se alegre, não tem esse sentimento de inveja. E ele coloca mais ainda, maledicência. E esse é um problema que nós temos que ter o cuidado de enfrentarmos. Maledicência, todo tipo, difamação, falar mal um do outro, murmuração. Muito cuidado com o WhatsApp. Muito cuidado com o WhatsApp. Olha, eu tenho visto que as pessoas têm usado muito o WhatsApp em ministérios, muito WhatsApp em grupos pequenos. Eu tenho certeza que todos os grupos pequenos têm um WhatsApp. Você tem que saber usar isso aí. Não trate de coisas pessoais no WhatsApp. Não trate de problema no WhatsApp. Porque quando nem todos têm a habilidade de se comunicar tão bem como oralmente através da escrita. Para você transmitir um sentimento, um pensamento, você tem que escrever muito bem. Você não pode colocar, e as pessoas não veem cara, as pessoas não veem expressão, ali não tem tonalidade de voz, ali não tem emoção, só palavras, e as palavras podem ser secas e mal compreendidas. Não deixe que o WhatsApp seja para desabafos emocionais. Não deixe que o WhatsApp seja para solução de problemas, não. Problemas nós olhamos olho no olho. Nós conversamos sentado, um do lado do outro. E é muito importante os líderes atentarem para isso. Use realmente como um bom instrumento de ferramenta, porque é muito fácil essa ferramenta tão boa ser mal usada e trazer problemas. Maledicência, também entra murmuração. Olha, todo tipo de maledicência, murmuração. Pessoas que ficam reclamando. Você conhece alguém que é reclamão? Reclama de tudo. Sempre vê as coisas pelo lado negativo. Será que você não é assim? Pergunte do seu irmão. Você é murmurador, meu irmão? Pergunte, você murmura muito? Você murmura demais? E é importante nós termos cuidado com as ferramentas de comunicação que nós temos, para nós não usarmos mal. Ontem eu conversei com um grupo sobre problemas de questão de WhatsApp. As pessoas colocarem mensagens que não são edificantes, não era para estar lá. Use como ferramenta de comunicação, aviso, encontro onde vai ser essa semana, o que vão trazer, qual vai ser o lanche da semana, vai ser isso e isso, aí volta, eu dou isso, eu dou aquilo, pronto, já está pronto. Se limite a isso, cuidado, coisas pessoais a gente trata pessoalmente. Versículo 2, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual. Pare aí, vamos parar na metade do versículo 2. Eu quero que você pense numa criança recém-nascida. Quantas são mães? Hoje é o dia das mães. Quantas são mães? Quantas mães nós temos nesse culto? Vamos fazer o seguinte, eu vou conversar um pouquinho com algumas mães. Deixa eu aí conversar com as mães. As mamães, deixa eu pegar um chocolate, não é? Conversar com as mães sem levar um chocolate é muito ruim. Não acho legal, não. Pronto, eu vou pegar a mãe de toda a idade, viu? Mãe nova, mãe madura. Tá bom, deixa pra lá. Pronto, começando com você. Fique em pé. Você vai dizer o seu nome. E onde está o seu filho?
Olha, lá está o Pietro, né? Diga o seu nome para todo mundo escutar. Meu nome é Jaqueline. Jaqueline, o Pietro. Cadê o Pietro? Fica em pé, Pietro, aí. Fica em pé. Pietro é uma graça, não é? Eu gosto do Pietro demais, viu? O Pietro é muito gente boa. Muito legal, Pietro, não é? Pietro, você vai ganhar a camisa do Festival da Palavra? Com certeza, não é? Me diz uma coisa. Quando o Pietro era criança, né? Tem crianças que têm algumas peculiaridades. E que é coisa de criança. Dodói, não é? Tem criança que faz muita caca, o tempo todo. Tem criança que é muito faminta. E o Pietro, quando era mais novo, qual era a característica dele, Jaque? O Pietro, ele me fez uma surpresa. Eu sou mãe de primeira viagem, né? Então, assim, na primeira vez que eu fui dar banho nele, eu tinha medo. Na primeira vez que eu fui dar banho, ele simplesmente mijou, cagou e vomitou, tudo de uma vez. Esse é dos bons. Eu vou lhe dar até 2, 3 aqui, olha. Um pelo mijo, outro pela caca e outro pelo vômito. Palmas pela Jaque. É legal. Agora eu quero conhecer uma mãe de 2 filhos. Mãe de 2 filhos. Mãe de 2 filhos. Quem é uma mãe de 2 filhos? Mãe que tem 2 filhos. Não, 2 ou mais. 2 ou mais, pode ser. Ah, tá aqui a Andela. Fica em pé, Andela. Pronto. Ela deve estar pensando, não é? Se o pastor deu um para caca, um para o vômito, vai ser um para cada filho. Não. É para você. Vamos lá, Andela. Você tem quantos filhos? 3. 3 filhos, não é? E são todos homens, tem 2 homens e uma mulher, é isso? Isso. Olha que legal. Qual foi o que mais deu trabalho? Porque, olha, tem aquele que mais dá trabalho quando criança, não é? Eu não fui esse caso, viu? Eu não fui esse caso. Só faltava uma auréola para dizer que eu era um anjo de candura, não é? Mas vem lá, qual dos 3 deu mais trabalho? Marcelinho era muito mexilhão. Marcelinho muito mexilhão. Você tinha que levantar tudo, era? Isso. Ele quebrava tudo. Cadê o Marcelinho? Tá por aí o Marcelinho? Aí no segundo culto, ele sabia que ia perguntar isso hoje. Aí ele veio no segundo culto, não é? Para não ter esse problema. Legal, palmas para André. Tá aqui, André, olha. Um chocolate para você. Agora eu quero uma mãe que já é avó. Uma mãe que já é avó. Tem alguma mãe que já é avó aqui nesse culto? Aonde? Aonde? Lá, pronto. Uma mãe que já é avó, olha. Inclusive é a avó do Pietro, não é? É a avó do Pietro, olha só. Pronto. E me diz uma coisa, você teve quantos filhos? 4. 4? Uau! Me diga quais os nomes dos 4. Edivaldo, Jaqueline, Rafaela e Jamile. Edivaldo, Jaqueline, Rafaela e Jamile. Olha, até combina, não é? Edivaldo, Jaqueline, Rafaela e Jamile. É, dá até para fazer um reggaezinho, um rap, alguma coisa assim. Combinou. Só tava tudo assim, ó. É, legal. E me diz uma coisa, dos 4, assim, teve alguém que sempre estava doentinho quando era criança? Ou não? Sempre tiveram boa saúde? Todos eles. Teve algum que aprontava mais do que os outros? A Jaque. Ai, a Jaque. E o que a Jaque aprontava? Falava demais. Ah, uma matraca. Tá explicado porque o Pietro é assim. O apelido dela era jornalista. Jornalista, Jaque jornalista, olha. Que legal, que legal. Olha só, uma salva de palmas e tá aqui o seu chocolate. Ótimo, legal. Olha, eu tenho assim, né, eu vou contar do meu irmão porque ele não chegou até agora, eu vou contar. Aí eu posso contar, né? O meu irmão não comia quando era criança. Ele não comia. E aí o que a minha mãe fazia? Diferente de mim, não é? Porque, meu amigo, eu nunca tive dificuldade para comer. Já perceberam, né? Eu nunca tive esse problema, olha. Mas o meu irmão tinha dificuldade. Quantas crianças, quantos de vocês eram crianças tinham dificuldade para comer? Não queria comer nada. Nem parece alguns, olha. Nem parece, olha. Vai enganar outro. Tu também é? É o Everson, olha. O Marcão, olha, pelo amor de Deus. O Marcão, ele pegava o leite direto da vaca lá. Eu estava lá, quando morava lá na estrada, eu sei de Roraima, não é? Lá perto de Rorainópolis, o pai dele tinha uma vaca lá, ele vai ordenhar a vaca, ele ia lá. Ia ordenhar, não é? Mas o meu irmão, é impressionante que, sabe quando que ele comia? O meu irmão mais novo. Ele comia quando dormia. Por incrível que pareça. Na hora que ele dormia, minha mãe pegava uma madeira, botava na boca dele e começava. Acho que ele estava fingindo, viu? Só pode.
Ele estava fingindo. E entre outras coisas, né? Eu apelidava porque minha mãe chamava de caçula, que ele era o mais novo, aí chamava Cacá, vem cá, Cacá. E ele vinha correndo, ele gostava de manha. Aí eu era terrível, eu já era terrível. Cacagão. Ele ficava uma arara comigo, né? Ele ficava chateado. Cacá, Cacá, vem cá, Cacá. E eu, no ouvido dele, Cacagagão. Mas sabe de uma coisa que é peculiar das crianças? A vontade de comer. E é disso que o apóstolo Pedro está falando aqui, nesse versículo que nós acabamos de ler. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Todo crente, todo cristão deve ter verdadeira mudança. E número 2, muita atitude. Atitude para com o quê? Atitude para com a palavra. É dessa atitude. Pedro não está falando para novos convertidos, meus irmãos. Porque geralmente tem passagens no Novo Testamento que associa leite à comida de bebê. Mas nessa passagem aqui, eu não consigo enxergar dessa forma. Aqui está falando de alimento. Alimento. Ele está falando de uma atitude que nós precisamos desenvolver, mesmo que seja sem naturalidade. Desejar de coração, ou seja, desejar ardentemente. Nós precisamos dessa palavra. Nós necessitamos dessa palavra. Essa palavra, o viver cristão, desassociado a essa palavra é impossível. Nós precisamos, esse é o leite que dá a nutrição, é o leite espiritual. A palavra é esse leite, não deixe nada substituir esse alimento. Muito cuidado, muito cuidado. Antes das muitas pessoas desviarem da fé, ou apostatarem, ir para outros caminhos, elas primeiramente abandonam. Pessoas que são fiéis estão nessa palavra. Elas abandonam essa verdade e começam em busca de novas verdades. Começam em busca de outras fontes. Não deixe que nenhum livro, mesmo escrito por um cristão conhecido, substitua o tempo de devoção nessa palavra. Não deixe que nenhum estudo procurado na internet, na web, substitua o tempo de devoção a essa palavra. Nós temos que ter momentos com essa palavra. Isso requer força de vontade. Para nós termos essa atitude, isso vai requerer força de vontade. Isso vai requerer disciplina. É atitude. É uma atitude que nós vamos desenvolver, e mesmo não querendo, mesmo sem vontade, nós vamos correr para essa palavra. Qual é a maior dificuldade que nós encontramos? Qual é a maior dificuldade? Com sinceridade, qual é a maior dificuldade que nós encontramos para termos momentos com essa palavra? Tempo, falta de tempo. Essa é a desculpa que nós colocamos, não é verdade? Quando você pergunta, por que você não meditou? O que a pessoa diz no grupo pequeno? Não tive tempo. Nessa semana, junto com o meu grupo pequeno, nós tiramos uma parte do nosso encontro para meditarmos juntos. E o objetivo era ensinar aqueles novos, primeiramente, que é fácil, simples, não é difícil e não precisa de muito tempo para isso. Esse era o objetivo. Sabe quanto tempo nós levamos para todo o grupo fazer a meditação de quinta-feira e memorizar um versículo? 25 minutos. Se nós não temos 25 minutos do nosso dia para nós nos alimentarmos na palavra, nós não vamos crescer.
nós não vamos nos desenvolver. Essa é a comparação que o apóstolo Pedro está falando. E inclusive eu deixo como tarefa para você nessa semana, se o seu grupo é na quarta-feira, então você tire um dia, um momento, 25 minutos da quarta e façam juntos a meditação de quarta-feira. Se o seu grupo é na quinta, faça a meditação de quinta na quinta-feira. Se o seu grupo é no sábado, você pode escolher um dia da semana, ou para as pessoas verem que é tão simples, e faça com elas a meditação. Para você ver como é simples, faça essa tarefa, todos os grupos pequenos, para as pessoas entenderem que é simples, é tão simples, não é complexo, e as pessoas criam dificuldade. Uma dos desafios desse Festival da Palavra era tentar dizer para as pessoas: é fácil, é possível. Mas quando eu chegava e falava de festival para as pessoas, eu via que os antigos, aí começavam a fazer a cara feia. Não cara feia, não, mas cara de, meu Deus do céu, Festival da Palavra, meu Jesus amado, e agora? Aí eu imagino aquele que nunca participou do Festival da Palavra, que não sabe nem o que é isso, e escuta ou vê esse semblante, e ele imagina, puxa, se ele não consegue, imagine eu. Não é verdade? É verdade ou não é? E aí eu queria demonstrar, não, gente, é bom, é fácil, é possível, porque nós somos condicionados, a nossa mente é condicionada. Se você acha que é difícil, dificilmente você consegue. A nossa mente é condicionada. Se você pressupõe dificuldades, você vai ter dificuldades para conseguir aquilo, não tem jeito. É assim que funciona a nossa mente. Então não é difícil, é tão fácil, é tão simples. Sabe o que eu acho? É que nós não valorizamos de fato. Nós não valorizamos o que nós temos em nossas mãos. Mas eu vou fazer o seguinte. Em 1 minutinho e alguns segundos. Vocês podem até apagar as luzes para facilitar o auditório, tá? Aqui da frente. Em 1 minutinho e alguns segundos, eu quero que você veja alguns irmãos que não têm a mesma facilidade que nós temos. Gente, já era para ter apagado a luz. Esse é sinal que eu estou dando para o vídeo passar. Pode soltar o vídeo. Pronto. É a Bíblia que eles estavam recebendo. Isso foi em 2013. A China, isso foi na China. A China, apesar de uma aparente flexibilidade, existem lugares que são proibidos a leitura da Bíblia. E em alguns lugares mais desenvolvidos da China, as igrejas são extremamente controladas. E para iniciar uma tem que ter autorização do governo. Sabe qual é o problema? Nós só valorizamos aquilo que é importante quando nós perdemos. Essa é a verdade. Nós colocamos que nós não temos tempo. Tem tantas outras coisas. E nós não temos sequer 20 minutos, 25 minutos para nós nos deleitarmos nessa palavra. Isso é questão de atitude. Entenda uma coisa. Entenda que se você não priorizar, você não vai ter tempo.
Se você não colocar como importante, você nunca vai conseguir ter um tempinho, porque sempre vamos ter o que fazer. Sempre, com esse avanço das comunicações, da tecnologia, percebe que as pessoas não descansam mais. As pessoas vão para casa, em vez de relaxarem, em vez de deitarem, de relaxarem o corpo, vão para o computador, aí começam a bater papo, começam a pesquisar, a gente não descansa mais. Se você não colocar como prioridade, você nunca vai encontrar um tempo para fazer isso. É a atitude que a criança tem. A criança, quando está com fome, o que ela faz? Ela o quê? Berra. Ela chora, ela grita, esperneia. E só para quando ela encontra o leite. Enquanto isso não acontece, ela não para, não fecha a boca, fica esperneando. Atitudes, irmãos, nós temos que ter atitude de priorizarmos isso aqui, de priorizarmos essa palavra. Se nós não determinarmos que essa palavra vai fazer parte da nossa vida, nós vamos tirar um momento do nosso dia para termos com ela. Nós nunca vamos conseguir um momento para termos com ela. É prioridade. É você marcar, é você agendar, é você marcar um horário, todo dia, nesse horário eu vou tirar um momento com a palavra de Deus. Você tem isso marcado? Quantos tem? Quantos tem horário marcado? Quantos tem horário marcado? Então faça o seguinte, pergunte do seu irmão se tem horário marcado. Se ele não tiver, já peço para ele marcar um horário essa semana. Nessa semana, um dia, todos os dias da semana, vai marcar um horário. Todo cristão deve ter uma verdadeira mudança, muita atitude. Agora, continue lendo o versículo comigo. Vamos voltar a ler o versículo? Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Todo cristão deve ter mudança, atitude. E como consequência dessa atitude, número 3, apresentar bons resultados. Apresentar bons resultados. E o resultado aqui mencionado, que eu quero fazer menção, é o final do versículo 2, que fala crescimento. Crescimento. A melhor fonte de desenvolvimento para uma criança é leite. Mas não é qualquer leite. Uma criança, nos primeiros meses de vida, ela consegue ficar muito bem somente com leite materno. Não precisa mais de nada. Você sabia disso? Que não precisa mais de nada. Você não precisa comprar o NAN, você não precisa comprar Mucilon, farinha láctea, baixa o leite materno. Ela abriu a boca, você pega aqui, abre a camisa, vai menino, toma, vai. Ainda balançando, né? Para depois de mamar dormir, vai lá, vai. É isso que ele precisa, mais nada. Você mamou muito? Você mamou muito? Vamos lá, eu quero conhecer a mãe que tem o filho que mais tempo mamou aqui no culto, tá? A mãe que está aqui no culto, tudo bem? Vamos ver? Eu quero ver mãe que o filho mamou. Será que é você? Tem alguém que o filho mamou mais de 4 anos? Tem uma mãe aqui que o filho mamou mais de 4 anos? Você foi 4 também? Ali 4. Tem alguém que mamou mais de 4 anos? Tem alguém? Foi 4 mesmo? Você foi quantos anos? 6 anos. Eu vou lá. Eu quero conhecer essa história de perto. Eu quero conhecer essa história. Quantos anos? 6 também? Eita, tem 2. Eu vou primeiro com aquela ali, depois eu vou com você, tá? Rapaz, é uma leiteira, não é? Meu Deus do céu, olha. Depois eu vou com você, viu, Francis?
Depois eu vou com a dona Raimunda ali. Foi você, foi? Fique em pé, fique em pé. Olha, não deixa a Nestlé lhe descobrir, viu? Senão vão querer produzir leite, não é? Mas que legal. Quem foi dos filhos? O Emanuel. O Emanuel. Cadê o Emanuel? Fica em pé, cabrito. Fica. É um cabrito, olha. Legal. Palmas para os dois. Olha, vai ser um para a mãe para repor o leite e outro para o filho para se contentar com chocolate. Pronto. 6 anos de idade. Mamando. A dona Raimunda ali também 6 anos. Não foi, dona Raimunda? Foi isso, Rai? 6 anos? 6 anos. Qual foi o filho? Rafael. O Rafael, cadê o Rafael? Onde está o Rafael? Está escondido agora. Agora está escondido. Não, está atrás. Mas olha, vou dar para você um, depois eu dou um para ele, tá? Tome aqui. Olha, minha irmã, a senhora é uma heroína. Vocês são heroínas. Pronto, depois dá para ele um. Olha aí. Deixa ele se esconder lá. Meu Deus do céu, né? Legal. Por isso, tá vendo? São fortes, não é? Os dois são fortes, entendeu? Porque o Rafael é daquele jeito. E olha o Emanuel aí. Emanuel, tu fica doente, Emanuel, fácil? Não, olha só, bicho saúde de ferro. Né? Porque mamou muito. Não olha pra ele não. Tem muito leite, não é? Por isso. O leite dá tudo o que nós precisamos para o nosso desenvolvimento. Preste atenção. Assim como uma criança precisa de leite para se desenvolver, nós precisamos da palavra para amadurecermos. É essa associação que Pedro está falando. Assim como uma criança precisa de leite para se desenvolver, nós precisamos da palavra, a palavra de Deus. Nós precisamos dessa palavra e podemos fazer a mesma analogia. Uma criança que não se alimenta, não se desenvolve com saúde. Uma criança que não se alimenta bem, que tem disfunção alimentar, ela vai ter dificuldades de aprendizagem. Ela vai ter uma saúde debilitada. Vão crescer, vão até se desenvolver, mas com muita dificuldade. Gente, não é diferente se nós não estivermos caminhando com a palavra em nossas vidas. Se essa palavra não fazer parte de nossas vidas, também nós vamos ter fome espiritual. Mas é o seguinte, a barriga espiritual não vai gritar, a barriga espiritual não vai doer, mas o resultado vai ser semelhante, desnutridos espiritualmente. Raquíticos espiritualmente, doentes espirituais. Isso é o resultado é o mesmo, e o mesmo resultado nós teremos. Se nós não apegarmos na palavra, eu garanto a você, se nós dedicássemos mais tempo à palavra, nós teríamos mais cristãos sendo exemplos neste mundo. Se nós dedicássemos mais tempo a essa palavra, nós teríamos menos cristãos caindo em tentação, porque estaria resistindo às tentações. Se nós tivéssemos mais cristãos dedicados a essa palavra, nós teríamos mais casamentos felizes, porque teria maturidade, sabedoria para aprender a conviver. Se nós tivéssemos mais cristãos dedicados a essa palavra, nós teríamos mais pessoas equilibradas. Não dá para vivermos sem essa palavra. E é isso que o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, quer nos dizer nesses 3 primeiros versículos do capítulo 2. Nós não vamos conseguir ir muito longe sem essa palavra. É por isso que tem muita gente que desiste pelo caminho.
É por isso que tem muito cristão praticando imoralidade. É por isso que tem muito cristão viciado em pornografia. É por isso que tem muito cristão caindo em tentação. Muito cristão sendo escravizado por pecados escravizadores, porque dedica menos tempo a essa palavra. Dedique mais tempo a essa palavra, e você vai ver que você vai ter vitamina suficiente. Você vai ter energia suficiente. Você vai ter o que você precisa. Você vai ter forças. Você vai ter músculos espirituais, saúde espiritual, para você enfrentar as adversidades que a vida nos propõe, dedicando a palavra. Eu pergunto a você: qual é o tempo que você tem dedicado a essa palavra? Qual é o tempo que você tem dedicado? Com muita sinceridade. Está faltando melhorar alguma coisa? É uma boa pergunta. Baixe sua cabeça. Baixe sua cabeça. E no momento de uma breve reflexão, de cabeças baixas, seja sincero. Se a resposta não for muito positiva, se a resposta não for boa, você pode mudar. Você pode fazer diferente. Você pode fazer diferente. Se a resposta não for boa, você pode fazer diferente. Então decida o momento que você vai tirar essa semana. Não importa se você não conseguiu a primeira semana. O objetivo não é esse. O objetivo é tentar ajudar você a tirar tempo de dedicação a essa palavra, a ter essa atitude. Esse é o objetivo do Festival da Palavra. Se você não conseguiu a primeira semana, então marque o horário que você vai conseguir essa semana. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Ajude-nos a sermos fiéis à Tua Palavra. Toma de conta. Nós não podemos viver sem ela. Que tenhamos a atitude de dedicarmos o tempo necessário a essa palavra. Nós te rogamos e pedimos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.